Advento. Estamos chegando com mais um programa, A Bíblia Fala, para estudarmos a Palavra de Deus. Quero fazer uma pergunta que para mim parece interessante. É o seguinte: qual é o papel dos pais na educação religiosa dos filhos? Pais, vocês têm uma responsabilidade que ninguém pode assumir em vosso lugar. Enquanto viverem, terão diante de Deus a responsabilidade de guardar o seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus o seu guia e que compreendem o quanto os filhos dependem deles na formação do caráter, darão a esses filhos um exemplo que lhes seja seguro seguir. Os pais e as mães são responsáveis pela saúde, pela formação e pelo desenvolvimento do caráter dos filhos. Ninguém mais deveria se encarregar dessa obra. Ao se tornarem pais, vocês assumiram a tarefa de cooperar com o Senhor para educá-los nos princípios sadios. Como é triste ver que muitos pais têm colocado nas mãos de estranhos a responsabilidade que Deus lhes deu com respeito aos filhos. Querem que outros trabalhem por seus filhos e eles mesmos fiquem livres da responsabilidade que é deles. Muitos que estão agora lamentando o fato de que os filhos abandonaram a fé são os únicos culpados disso. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Seria tão bom se os jovens e as crianças entregassem o coração a Cristo. É privilégio dos pais ajudar os filhos a obter o conhecimento que lhes pode garantir a vida eterna. Mas, por alguma razão, muitos pais não gostam de dar instrução religiosa aos filhos. Esses pais precisam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, deixando sempre claro que estão formando um caráter para esta vida e a futura. Religião na família consiste em criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Cada membro da família deve ser nutrido pelas lições de Cristo e o interesse de cada pessoa deve ser estritamente preservado, a fim de que Satanás não a engane e afaste com seduções para longe de Cristo. Educação religiosa significa muito mais do que instrução comum. Significa que devemos orar com os nossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus, contar-lhes todas as suas necessidades. Significa ainda que devemos mostrar em nossa vida que Jesus é tudo para nós, que seu amor nos torna pacientes, bondosos, perdoadores e ainda firmes ao educar nossos filhos. Se separarmos a religião que influencie a sociedade, ela deve influenciar primeiro o lar. Vamos repetir. Se esperarmos que a religião influencie a sociedade, ela deve influenciar primeiro o lar. Se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus e temê-lo, quando saírem para o mundo, estarão preparados para educar sua própria família para Deus e, assim, o princípio da verdade será implantado na sociedade e exercerá influência marcante no mundo. A religião não deve estar separada da educação no lar.
É muito grave deixar que os filhos cresçam sem o conhecimento de Deus, desde a mais tenra idade. Deve-se iniciar e levar adiante uma educação sábia e cristã. Quando o coração das crianças está aberto à influência, deve-se ensinar a elas sobre as realidades eternas. Os pais devem lembrar que estão vivendo, falando e agindo na presença de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, encontramos estas palavras: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nenhum pai já lamentou haver criado os filhos no amor, temor, honra e obediência a Deus. Pai e mãe são responsáveis pela manutenção da religião no lar. Que a mãe não acumule sobre si ocupações demais, de maneira que não possa dedicar tempo às necessidades espirituais de sua família. Que os pais busquem a orientação de Deus para realizar sua obra, ajoelhados na presença dele. Vão adquirir verdadeira compreensão de suas grandes responsabilidades e aí podem dedicar os filhos àquele que jamais erra no conselho e na instrução. Você já pensou em reunir sua família por 5 minutos para orar e agradecer a Deus? Nossos filhos são o que temos de mais precioso nessa vida. Se não temos tempo para eles, estamos com um problema sério nas mãos. Se você acha que não tem tempo, experimente calcular os minutos que fica na rede social ou fazendo o trabalho de casa, por exemplo. Nossos filhos são muito mais importantes que essas coisas que o mundo nos oferece. Antes de sair de casa ou ao chegarmos, precisamos nos unir em oração. Não é para ser um momento monótono que se faz por obrigação. Podemos fazer destes minutos os mais esperados do dia. Pergunte a seus filhos sobre seus pedidos e agradecimentos e ore com eles. Tente separar esse tempo todos os dias e verá como faz diferença. Precisamos ter tempo para o que é essencial. Unirmos-nos a Cristo nesta época tão difícil é primordial. Reunir nossa família e entregá-la nas mãos de Deus todos os dias trará os anjos celestiais para dentro de nosso lar. A prática da religião no lar fará o trabalho que Deus deseja que seja feito em cada família. As crianças serão educadas na instrução e no conselho do Senhor. Serão educadas e instruídas, não para serem apenas cidadãos ou cidadãs, mas membros da família do Senhor. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Grande e poderoso Deus, imploramos ao Senhor, ao Divino Espírito Santo, que nos inspire para que possamos ter palavras, boas palavras, palavras de entusiasmo espiritualmente para nossos filhos. Que nós saibamos educá-los, que tenhamos o costume de, em conjunto com eles, orarmos e sabermos dos seus problemas e de suas atividades pelas quais estão felizes e são agradecidos a Deus. Ajuda, Pai, que tenhamos a consciência tranquila pelo fato de que nós educamos espiritualmente os nossos filhos e os conduzimos para junto do Senhor. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Bem, amigos, estamos encerrando então mais este programa A Bíblia Fala, deixando um abraço grande para todos e vamos ouvir mais uma música, Nossa Casa
é abençoada. Eu entreguei a Jesus, Ele entrou e fez brilhar sua luz. Daquele dia em diante eu senti que a paz reinou em meu lar. Agora vivo pra louvar ao Senhor, na minha casa só se fala com amor, pois todo mundo que habita em meu lar eu consagrei ao Senhor. Vai tentar destruir a paz que existe em meu lar, mas ele não vai conseguir, porque Deus me deu vitória final. Na minha casa só quem manda é Jesus, a minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção, na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Na minha casa o pão da vida é Jesus, na minha casa Jesus Cristo é a luz. Na minha casa Ele é o bom pastor e nada vai me faltar. Senhor, eu quero te pedir um favor, derrama bênçãos pra quem vem ao meu lar, conceda paz àquele que vai ficar e proteção pra quem está. O inimigo vai tentar destruir a paz que existe em meu lar, mas ele não vai conseguir, porque Deus me deu vitória final. Na minha casa só quem manda é Jesus, a minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção, na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Na minha casa só quem manda é Jesus, a minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção, na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada.